Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Espaço do Esporte. Meu nome é João Azeredo e estarei junto com meu time de comentaristas todas as segundas e sextas-feiras, informando e opinando sobre tudo o que acontece de mais importante no mundo esportivo. Teremos muito futebol, sim, mas também falaremos sobre vôlei, basquete, automobilismo, esportes eletrônicos, enfim, tudo que for assunto, seja ele internacional, nacional ou regional. Nesse caso, da região de Araçatuba, onde fica a cidade de Bento de Abreu, em que resido. Também teremos episódios especiais trazendo pessoas que trabalham no meio esportivo para um bate-papo muito bacana. E hoje a gente abre espaço para falar do clássico Santos e Corinthians. Teremos também a Champions League, que terá suas semifinais realizadas nesta terça e quarta-feira. E para falar sobre esses assuntos comigo, eu convido os meus comentaristas, Luiz Gustavo. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, João. E aí, rapaziada do Espaço do Esporte. É uma honra fazer parte dessa equipe. E vamos juntos nos próximos programas. Obrigado, Lu. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, João. Fala, galerinha aí do Espaço do Esporte. Estamos aqui já pronto para falar do Clássico e falar da Champions aí e dos demais esportes relevantes aí nessa semana. Vamos falar sobre tudo que aconteceu de melhor no mundo do esporte neste final de semana, começando pelo clássico Santos e Corinthians. Foi o jogo mais interessante que tivemos aqui no Brasil em termos de rivalidade. E o Corinthians venceu por 2-0, gols do zagueiro Raul e do lateral esquerdo Lucas Piton. Queria saber de você, Pedro, o que você achou do clássico, o que você viu de Santos e Corinthians. Bom, João, me empolgou muito o começo do jogo, né? Apesar de a expectativa não estar muito alta por conta de ser duas equipes alternativas ali, porque eles têm o Santa Libertadores contra o Boca e o Corinthians vai jogar contra o Peñarol pela Sul-Americana. Eu esperava um clássico não muito pegado, mas eu achei um começo de jogo até legalzinho, empolgante, né? O Corinthians jogando melhor, teve mais chances claras de gol. O goleiro do Santos trabalhou bem e fez algumas boas defesas. Teve uma chance com o Reinier, no lance que ele saiu sozinho, mas não finalizou bem. Mas aí o Corinthians fez o primeiro gol, o zagueiro, Tim o nome do zagueiro, né? Wellington Tim. Isso, foi expulso, isso. Foi expulso e logo o Piton fez o gol de falta, um bonito gol. E aí a gente vê um domínio do Corinthians com a bola, mas nada de muito agressivo. No segundo tempo, domínio total do Corinthians, mas nada de empolgante, assim. Preocupante para o Santos, né, que o time titular já não tem bem o reserva, então, e o Ariel Holan, eu acho que se ele continuar com isso aí, por mais que a gente pregue que os treinadores precisam de tempo, eu acho que ele não vai aguentar muito essa pressão não, porque o time do Santos realmente não está reagindo com ele no comando. Ponto positivo, acho, desse jogo foi o Raul, o zagueiro que fez o primeiro gol do Corinthians, que eu acho que ele é um bom jogador, assim, e caso o Gemerson para o Mônaco ou vá para outro time, eu acho que ele pode ser que ele aguente bem, tem apenas 8 anos, mas demonstrou potencial hoje, não só pelo gol, né? O Corinthians começa, obrigado Pedro, o Corinthians começa a encontrar algumas soluções aí quando joga de reserva. O João Vitor, que está jogando na lateral direita e que é zagueiro de origem também, é um jogador bem interessante, até por não ser da posição que ele está atuando, mas está atuando muito bem. Enfim, e realmente, como você disse, a expulsão do Wellington Tim, o Corinthians já vinha melhor, e a expulsão do Wellington Tim praticamente, e aí no lance da expulsão, o Lucas Piton faz o gol de falta e praticamente sacramenta o jogo já no primeiro tempo. Luiz Gustavo, o que você viu de Santos e Corinthians? Conta pra gente. Eu vi um jogo disputado. Não foi tão empolgante a partida, não. Foi um clássico abaixo, vem sendo assim, né? Até Palmeiras e São Paulo não foi um clássico tão interessante de assistir. Hoje, as duas equipes com escalações reserva. O Santos jogando em casa, tá com uma sequência bem negativa, né? Vem de 3 derrotas seguidas, perdeu na última rodada para o Novo Horizontino, se complicou no grupo. Assim, é o segundo com um ponto a mais que o Guarani, que é o terceiro colocado, mas é bem preocupante a situação do Santos. Não tem um time bom, agora vai poder voltar a contratar jogadores, né? E, bom, precisa se reforçar para o restante da temporada. O Corinthians fez uma partida até que interessante. Também não vinha mostrando um bom futebol.
mas aí acabou encontrando o gol com o Raul e logo após a expulsão do Wellington Tim, cobrança de falta, o Piton ampliou o placar. O Corinthians já classificado, né, já para as quartas, líder 21 pontos, com sobra no grupo, que também não tem muita qualidade. Vamos ver. O Santos tá bem mal e o Ariel tá bem pressionado. Falando um pouco da perspectiva das equipes para a temporada, o Santos, como você disse, vem de 3 derrotas seguidas para Barcelona, Novo Horizontino e agora o Corinthians. E o Santos tem nos próximos jogos Boca Juniors, Bragantino, The Strongest e Palmeiras. Então, assim, É preocupante. a situação do Santos é muito ruim. A gente tá ligado, e pelo que vem apresentando, pelo futebol que vem jogando, a torcida não tem muita expectativa sobre esses jogos, não. E pode até rolar uma demissão aí de treinador, né? Exatamente, porque daí pesa muito, né? Se você acumula 7 jogos de vitória, como o Pedro falou, não tem projeto que segure. Sim, a gente viu uma demissão um pouco estranha também do Anderson Moreira, né, no Fortaleza. O cara perdeu um jogo na temporada. Perdeu a semifinal da Copa do Nordeste, né? A gente vai falar sobre isso também. Se não me engano, são 11 jogos, uma derrota, um empate e o resto tudo vitória. Enfim. Mas assim, eu acho no caso do Ariel Roland, eu não sei se é um problema de adaptação, mas a gente viu, por exemplo, a gente vê no campeonato, por exemplo, o Mirassol e o Novo Horizontino, eles têm times bem equilibrados, assim, tem um padrão de jogo bem definido, e um time que tecnicamente é inferior ao do Santos. O problema que eu acho que do Santos é que é muito jovem, uma quantidade muito grande de jogadores jovens. Eu acho que tem que ter uma mescla legal ali. Por exemplo, o Barcelona trabalha acho que com 70-30, né? 60-40 de porcentagem. Mas eu acho que essa punição da FIFA que deu uma quebrada no Santos, né? E que caiu agora a punição, né? Mas eu acho assim, jovem de muita qualidade, eu gosto muito do Ângelo, eu gosto muito do Santos, por exemplo, do menino que saiu machucado primeiro, eu acho que Marcos Leonardo, é o nome dele? Isso. Eu gosto muito dele também, só que eu acho que Não, o que se machucou hoje foi o Bruno Marques, centroavante. isso. Eu Isso. acho que é bom, muito bom de cabeça, mas eu acho assim, precisa de um equilíbrio maior. Eu gosto muito do trabalho do Ariel Roland. Eu acho que ele já foi cotado para outros times aqui no Brasil, antes de ele assumir. É um técnico muito identificado com a torcida, embora esteja perdendo, porque se esforça para falar o português, se esforça para entender a cultura do clube, mas eu acho que essa sequência aí tem dirigente que aguente, porque a gente está acostumado com Exatamente. dirigente. Por exemplo, o Raí, eu acho que foi um dirigente muito costa larga, segurou o Diniz, que quase deu bom ali, né? Acabou caindo na reta final do campeonato. E eu acho que teve que acreditar num projeto. Se o projeto não está dando certo agora, você acredita nele, você tem que continuar com ele, mas infelizmente não é assim que o pessoal pensa aqui no Brasil. Acho a solução do Santos agora com a saída do Soteldo, é claro que não é bom perder o Soteldo, mas se o Santos aproveitar bem, o Santos não vai ter dinheiro para fazer grandes contratações, mas precisa encorpar o elenco para Dá umas conseguir. vaciladas, né? Tira a responsabilidade da molecada. Ia pegar um jogador emprestado aqui, outro ali, enfim. Porque a diferença que a gente viu do Santos e Corinthians hoje jogando com os times reservas, de dois times que vinham mal, é que o Corinthians tem outras opções. Talvez algumas que estejam jogando no time. O Santos não tem. Exatamente. O Santos não tem. O Corinthians tem o Mancini, consegue ir buscar ali e talvez formar um time razoavelmente bom, os 11 titulares. O Santos não consegue. O que tem em mãos hoje não consegue. A gente pega o exemplo do São Paulo, do Hernan Crespo, que chegou na mesma época que o Roland. A diferença é que o Crespo tá vencendo, tá empolgando, a torcida tá empolgada com o trabalho. Sim, são dois bons treinadores, o Ariel também é um treinador interessante, tem uma ideia de jogo bacana, só que precisa de resultado. Se não... Mas eu acho que o problema aí é a qualidade do elenco. O São Paulo é muito melhor Não, que é o Santos. bem diferente. Mas é difícil porque a diretoria vai jogar a culpa em quem? No treinador, e aí vai. Como sempre, Vai esquecer. Ele não tem sobra elenco na sempre. Eu acho que na questão do Soteldo, por exemplo, o Santos deveria ter, na minha visão, há um tempo atrás saiu uma notícia dizendo que o Flamengo queria o Soteldo e ofereceria dois jogadores. Um era o Michael e o outro eu não lembro qual que era. Eu não sei se era o Vitinho, acho que não, acho que era outro. Eu acho que para o Santos seria mais interessante esse tipo de negócio, envolvendo jogadores,
você tira um bom jogador, mas você ganha dois ali médios até que podem render um pouco mais. Do que isso? Eu não sei porque, eu não sei como que eles vão gastar esse dinheiro, esse que é o problema. O Santos geralmente contrata bem, né? O Soteldo, por exemplo, é um exemplo, né? Apesar de não ter pago, né? Mas é um exemplo. Mas assim, eu acho que o Santos ele devia procurar inchar um pouco esse elenco com jogadores um pouco mais cascudos e que rendem também, um bom custo-benefício, pessoas que estão sem contrato, jogadores que precisam de um empréstimo para ganhar rodagem, mas eu acho que não tem uma perspectiva muito boa para o Santos esse ano, não. Eu ia falar de perspectiva de temporada, talvez seja até um pouco cedo para falar isso, mas a gente vai avançando aí nas competições. E como vocês veem, principalmente falando em campeonato nacional, nem vou falar das competições internacionais, eu acho que o Santos já começou a se complicar na Libertadores na primeira rodada, o Corinthians na Sul-Americana idem, e nem é esse o objetivo dos times. Mas vocês acham que o Santos e o Corinthians podem sofrer no Brasileirão? Sem dúvidas. Se não mudar, principalmente o Santos, se não mudar a postura, se não mudar a maneira de jogar, e até trazer jogadores, igual a gente estava discutindo, vai ter problemas nesse campeonato. A gente vê equipes muito interessantes, tantas que subiram da Série B, mas aqui já estão estabelecidas, tirando os grandes, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, que estão bem, vai ser um campeonato bastante disputado. E com esse time que o Santos está sofrendo no Campeonato Paulista, perdendo na Libertadores, vai ser complicado. O Corinthians, eu acho que o trabalho do Mancini do ano passado, juntando com esse início de ano e tudo mais, acho que dá para segurar um pouco mais a bronca, brigar ali por quem sabe um G6, né? O Corinthians tem um elenco interessante. Certo, Acho, Pedro? então, eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre isso, porque eu acho que o melhor para o Santos é não avançar na Libertadores, não avançar na Copa do Brasil, porque senão ele vai correr muito risco no Brasileiro. O calendário é Faz muito sentido. apertado. Faz sentido essa análise. Porque o Santos não tem um time B, ele Malemar tá com um time A, tem algumas individualidades muito boas, precisa contratar, precisa arrumar aí, eu acho que o meio-campo para ocupar, porque o Santos não tá dando muito para contar, ele tem machucado muito, mas acho que ele precisa de um meio-campo e de mais um atacante, talvez um zagueiro, né? Mas assim, o Santos, nesse caso, eu acho que ele não pode dar sorte como dar sorte pro azar, vamos dizer assim. Ele não pode. Vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, o Santos dependia muito da individualidade, por exemplo, do Marinho, muito mais do Marinho, né, do que o Soteldo, mas do Soteldo também. E tinha um time titular que desequilibrava, né? Tinha posições boas, tinha o Lucas Veríssimo, tinha o Pituca jogando muito bem. E esse ano os jogadores saíram, não vieram reposições e os melhores jogadores não estão jogando como antes. O Soteldo saiu, o Pituca saiu, o Veríssimo saiu e o Marinho tem começado bem a temporada. Já o Corinthians, eu acho que o Corinthians ele tem um problema no elenco que é o seguinte: jogadores que ganham muito e rendem muito pouco. É um custo-benefício muito, 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 mas muito pequeno, né? É o caso, por exemplo, do Luan, o Jô. O Gil eu acho um bom jogador, ele rende, mas ele tem um salário alto. E o Corinthians não tem recurso, né? Então eu acho assim: o Corinthians, na minha opinião, precisa de um ponta, precisa de um meio-campo e precisa de um centroavante que renda um pouco mais. Mas o Corinthians não tem recurso para isso. Eu acho o elenco do Corinthians um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de peças, mas eu acho que também as perspectivas desse ano, eu acho que não é título nenhum. De título nenhum, é brigar para sobreviver também, porque se começar a embolar a derrota como no ano passado, eu não sei se pode ter força para continuar lutando no Brasileirão, né? E aí um segundo rebaixamento, porque tá seguindo isso certinho, como do Cruzeiro, por exemplo. Dívidas, jogadores ganhando muito, e isso eu acho um problema. Então, assim, não vejo um futuro muito bom para os dois esse ano, não. Como o Luiz Gustavo falou, realmente a gente olha para o Santos, o Luiz citou o Santos, mas acho que o Corinthians também é difícil a gente imaginar que o Corinthians e o Santos vão ficar na frente na tabela, sei lá, do Atlético Paranaense, do Bragantino, do Bahia, do Ceará, do Atlético Goianiense, E enfim. sabe que é uma coisa muito legal do futebol brasileiro? Os pequenos
estão entendendo antes dos grandes que tem que se estruturar. Sem dúvida. Não tem dia. Eu vejo o Flamengo, mas o Inter agora, o Inter está investindo muito bem na base, no time principal, com futebol moderno. Contratou o Grossi, que era o diretor de futebol do River Plate, para ser diretor só da base. Ele entende muito futebol. Se Uhum. pegar entrevistas dele, você vai entender, vai ver que ele entende bastante. O Grêmio também tem uma gestão muito boa, mas eu vejo equipes pequenas, como por exemplo o Atlético Goianiense, o Ceará, o Fortaleza, o Bahia tem uma ótima gestão. Fortaleza pode responder um pouquinho melhor no futebol, mas o Bahia tem uma ótima gestão, tendo gestões mais organizadas do que times grandes. E isso, eu comentei esses dias em off com o João, que eu acho que a gente vai ter a partir de um tempo aqui no futebol brasileiro, novos grandes. São times que estão se estruturando agora, pagando conta em dia agora, resolvendo agora, tendo estrutura. O Mirassol, por exemplo, que foi campeão da Série D, Sim. o Mirassol tem alojamento. Eles estão isolados dentro do alojamento do clube. É muito bom. Mirassol. Oi? Eu não vi. Fala do Mirassol tem um CT muito bom. muito bom. Foi construído com o dinheiro da venda do Luiz Araújo, inclusive. Sim. Então, e eu vejo isso. Times grandes estão se afundando e times pequenos. O primeiro a fazer isso, na minha opinião, foi o Atlético Paranaense, que há muito tempo já tem uma estrutura muito grande, uma base excelente, um time que joga, que é uma identidade. Mas eu vejo outros times fazendo isso, e isso, para time como o Corinthians e o Santos, é péssimo, porque não estão com as contas em dia, não tem panorama, talvez, de uma melhora por conta da enorme dívida. Eu boto o Atlético Mineiro, que tem um ótimo time nisso também, porque foi saído um balanço hoje, que eles, hoje não, né? Essa semana, que eles estão com 1 bilhão e 200 de dívida, tem que pagar 500 milhões esse ano de dívida, e no ano passado, por exemplo, eles arrecadaram 260 milhões. Então, isso assim, é um problema, né? E eu vejo um panorama muito bom para esses clubes menores e para Santos e Corinthians em questão, bem complicado. Enfim, então é isso. De Santos e Corinthians é isso. O Santos a gente entende que precisa se reforçar para melhorar a temporada. Vai ser difícil fazer isso, mas agora pelo menos não tem mais a punição. E o Corinthians, apesar de ter um elenco mais encorpado, inclusive o Corinthians, talvez o processo do Corinthians seja o contrário. O Corinthians precisa, até para aliviar as contas, se livrar de alguns jogadores que não estão rendendo, e isso deve acontecer. Já aconteceu com o Casares, o Gemerson pode sair. E acho que esse elenco do Corinthians vai dar uma desinchada, e esses jovens da base que estão aparecendo bem devem ocupar esse espaço. Vamos ver se o Corinthians faz isso da melhor maneira possível. Essa semana teremos Champions League, semifinal, depois de toda a polêmica da Superliga. Real Madrid, Chelsea e Manchester City continuam ali na Liga dos Campeões. Junto com eles, o Paris Saint-Germain vão jogar a Champions League começam a disputar a semifinal nesse meio de semana. Na terça-feira, o Real recebe o Chelsea. Luiz Gustavo, o que você espera dessa partida e desse confronto de modo geral? São duas equipes que vêm até com uma sequência legal nos campeonatos nacionais. O Real Madrid jogando em casa, não está jogando no Santiago Bernabéu, mas jogando lá no CT, vem numa crescente na temporada. Iniciou mal, viu no Campeonato Nacional o Atlético de Madrid disparar, né? O Barcelona e o Real Madrid ficaram bem atrás, agora já encostou, já temos um campeonato por lá na Espanha, e eu espero um jogo interessante. Acho que o Real não vai sair atacando, não vai sair fazendo loucura. Acredito que nem o Chelsea vão esperar. O Real não fez isso contra o Liverpool, né, na volta, até porque nem precisava. Quem tinha que propor o jogo foi o Liverpool, não fez nada demais e acabou se classificando para a semifinal. O Chelsea tem uma proposta de jogo muito boa. Espero um jogo muito equilibrado nos dois confrontos. Acho que ninguém vai passar com tanta sobra assim, até porque são times bastante iguais assim, em questão de qualidade técnica, até de jogadores, se for puxar para o lado individual, são times que são bem parelhos assim nessa questão. Espero um confronto muito equilibrado. Pedro? Bom, eu acho que desde que o Tuchel chegou no Chelsea, ele tem uma derrota só, né? Ele já tá na final da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, vai jogar contra o Leicester. E eu acho assim, o Chelsea muito forte, desde que o Tuchel chegou, deu uma nova cara pro time. E assim, eu acho que o Real Madrid nunca dá para descartar.
né? Parece que é uma coisa até enigmática o Real Madrid com a Champions League. Muitas vezes eles não foram favoritos, muitas vezes a gente achava que, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, aquele do Sérgio Ramos, a gente achava que o Atlético ia ganhar e do nada parece que coisas inexplicáveis acontecem na Champions League do Real Madrid, né? Mas eu acho que o Chelsea eu acho que o Chelsea vence agora, porque tenho gostado muito da intensidade do jogo. Só lembrando que é uma reconstrução que o Chelsea está fazendo agora, né? Depois de enfrentar um período que ele não podia contratar. No começo dessa Uhum. temporada, o Chelsea tinha muito dinheiro acumulado, por isso foi o clube que mais contratou. Embora os melhores jogadores venham da base, né? Que é o Mon. Mas eu acho o time do Chelsea muito equilibrado, muito veloz e muito intenso, assim. Gosto muito do time do Real Madrid também, mas acho que o Chelsea vai chegar na final e acho que vai ter um resultado positivo. Talvez um empate, mas acho que acredito que sai com a vitória. É isso aí. Legal. Ah, quer falar, Lu? Não? Ok. Ah, é assim, é difícil você não apontar um time real é um privilégio, um time que tem Courtois no gol, Casemiro, Sérgio Ramos, Benzema, que vive excelente fase, Modric, Kroos, enfim. O Real Madrid, em modos gerais, continua tendo, sim, um dos melhores times do mundo, só que vinha fazendo uma temporada abaixo. Cresceu. Acho, o interessante desse confronto é que, sem dúvida, Real Madrid e Chelsea vivem o seu melhor momento na temporada. Sim. O que faz esse confronto ser bem interessante. O Chelsea eliminou semana passada o Liverpool. Semana passada agora o Liverpool, o City, né, na Copa da Inglaterra. Isso, chegou na final eliminando o City, que é para muitos o melhor time do mundo hoje, em termos de bola jogada. O que torna esse confronto muito interessante, porque os times chegam assim no seu grau máximo. O Real já com um time ali, um elenco de anos com o mesmo time, e aí o Zidane voltou para retomar um trabalho que ele começou alguns anos atrás. E é o que o Pedro falou, o Real sabe jogar essa competição. Então é por isso que eu acho difícil até não colocar, o Pedro citou que acredita na classificação do Chelsea, mas eu acho difícil não colocar o Real como favorito em qualquer situação, ainda mais em Champions League, porque dos 4 semifinalistas é o Real que tem 13 títulos, o Chelsea tem um. E do outro lado da chave, os novos grandes aí, os times mais ricos ainda não conseguiram vencer. E o Chelsea, como o Pedro disse, o Chelsea investiu muito, porque vinha alguns anos sem investir, trouxe alguns bons nomes que vinham se destacando, jovens, enfim. E isso faz com que não seja tanta surpresa o Chelsea estar onde está, apesar de no campeonato inglês estar muito distante do City, por exemplo, que vai conquistar a Premier League. Mas tem tudo para ser um confronto muito interessante. E vamos ver como é que vai ser esse jogo de ida. O outro confronto é Paris Saint-Germain e Manchester City. Acho que é um confronto mais aguardado, porque são dois times do City com um futebol muito interessante. O Paris Saint-Germain eliminou o Bayern de Munique, que é um dos melhores times do mundo, e tem a dupla Neymar e Mbappé. Luiz Gustavo, o que você espera desse primeiro jogo, principalmente, que é lá na França? Sem dúvidas é o jogo mais aguardado do ano, o jogo mais aguardado de clubes. O City vai ser campeão inglês, tem um estilo de jogo sólido ali, né, com o Guardiola, muito tempo no comando, tudo mais. Mas a gente acredita bastante no potencial desse time do Paris Saint-Germain, de chegar à segunda final seguida da competição. E, bom, vai depender muito do individual, acredito eu. Do lado do Paris tem Mbappé, tem Neymar, são os dois que, talvez no mundo, são dois jogadores que podem desequilibrar um jogo, decidir um jogo. Só que no City também tem De Bruyne, tem jogadores importantes que podem, o Gundogan que tá jogando bola pra caramba, são jogadores interessantes. Acho que também vai ser muito equilibrado, vai ser assim como o Foden também, Chelsea né? e o Real Madrid. Oi? Ah, desculpa. Assim como o Chelsea e Real Madrid vai ser um duelo equilibrado, acho que vai ser decidido no detalhe, esse individual, essa talvez uma jogada, um lance raro assim, pode decidir um confronto. Mas para essa primeira partida, acredito que o Paris vai para cima e deve vencer. Pode falar, Pedro. Então, eu acho o City.
um conjunto da obra melhor, né? Um time há mais tempo treinado, junto. E eu acho que coletivamente o City é melhor, mas individualmente o PSG é melhor. Isso é complicado, né? O City foi campeão hoje, né, da Copa da Liga, em cima do Tottenham. Isso. Hoje domingo que nós estamos gravando isso. Nesse domingo. Eu acho um confronto, eu acho eu acho os dois confrontos bem equilibrados, né? Os dois da semi, mas eu acho que o City, eu acho que ele tem uma pequena vantagem aí, porque tem jogado muito, ficou muito tempo com invencibilidade, e eu acho que tem jogadores que estão num nível muito alto, assim como o PSG, né? Mas, rapaz, é bem difícil opinar sobre esse confronto, mas acho que nessa primeira partida, por conta do conjunto da obra, o City talvez saia com uma vantagem, porque o PSG depende muito das suas individualidades, né? Embora eu goste do trabalho do Pochettino. Eu acho que o Paris Saint-Germain tem um estilo também, o Pochettino chegou bem, mas assim, a gente sempre espera que as soluções do Paris Saint-Germain venham do Mbappé e do Neymar. O De Bruyne é o grande jogador do Manchester City, mas é impressionante como o City consegue, mesmo sobrando, o City está chegando em todas as frentes. Né? Na Copa da Inglaterra não chegou à final, acabou caindo para o Chelsea nas semifinais, mas campeão da Copa da Liga nesse domingo, vencendo o Tottenham por 1-0 com o gol do Laporte. Líder do inglês e será campeão com uma larga vantagem, acumulando 3 títulos nos últimos 4 anos. E na semifinal da Champions. Então, é difícil falar que o City não é um grande time. O Paris Saint-Germain, em contrapartida, por exemplo, não está sobrando do francês. Talvez ainda vença, há uma disputa acirrada com o Mônaco e Lille, mas é bem diferente no campeonato mais fraco, por exemplo. Só que é isso, como o Luiz Gustavo falou, um time que tem Neymar e Mbappé tem 2 dos jogadores mais desequilibrantes do mundo e eles podem colocar, se eles acertarem ali num dia. E o Paris pode ganhar de 3, 4 de qualquer equipe e definir uma classificação, por exemplo. Agora, pode falar. Não, eu fiquei triste agora. Não, eu acho o Neymar o jogador mais desequilibrante hoje do mundo, né? Então, se ele tá num dia dele ali, tudo cai por água abaixo, porque ele consegue desequilibrar uma partida Exato. como ninguém hoje. Então, mas assim, se for seguir o panorama do meu feeling, pelo menos, eu acho que o City sai um pouquinho na frente por conta da coletividade. Mas Sim. provavelmente, pelo que eu agora, vai dar Real Madrid e PSG na final. Vamos ver. Isso a gente não vai descobrir essa semana ainda, mas mais pra frente a Porque gente. o Manchester City, há um tempo atrás, disputou pelos 4 títulos possíveis na temporada, né? Uhum. O PSG aposta, é até difícil falar isso, mas parece que não tá mais sendo interessante só o campeonato francês para o Paris. Sim, faz sentido mesmo. Querendo vencer, ele aposta todas as suas fichas da temporada na UEFA Champions League. E por isso que, lógico, é o melhor conjunto do mundo. Hoje, né, o Manchester City vem mostrando um futebol bastante eficiente, chegando nas 4 frentes aí que tinha em disputa. Só que é o tudo ou nada do Paris Saint-Germain. E também é o tudo ou nada do Pep Guardiola, né, que sonha em ganhar a Champions League por outro clube. Os dois times têm a Champions League como opção. Acho que isso Sim. do Paris Vai pega ser um pouco mais forte. Quem tiver a oportunidade de assistir Vai ser um grande jogo e provavelmente não sei se é ao lado de vocês, mas na sexta-feira a gente volta aqui para falar sobre o resultado desses confrontos aqui no Espaço do Esporte. Agora, a gente já falou aqui de modo geral que o elenco do City, o time do City como conjunto é melhor, mas a gente vai comparar nome a nome. Tem uma prévia de escalação aqui, pode ser que algumas posições não seja exatamente isso, mas vamos ver nome por nome quem tem o melhor time titular, pelo menos. Eu vou perguntar para vocês, e aí vocês discorrem sobre o voto de vocês. E se precisar, eu dou o voto de Minerva, tá? Senão eu me abstenho da discussão. Vamos lá, Luiz Gustavo. Quem é mais goleiro hoje? Hoje, Navas ou Ederson? hoje. Bom, eu gosto muito do Navas. Não dá para entender a saída dele do Real Madrid. Acho que fez
vamos falar, foi burrada do Real dispensar um goleiro assim, mas o Ederson também é um grande goleiro. Joga muito bem no gol do City, é bastante eficiente. Eu vou ficar por estilo mesmo, por até ser mais vencedor, eu fico com o Navas. Pedro? Eu vou votar no Navas também. Ô, João, o Ederson vai jogar mesmo? Porque hoje ele não jogou. Então, eu vi sobre, ele não está fora do jogo assim, mas é uma dúvida. É realmente uma dúvida. Por quê? Lesionado? Eu não sei, porque ele não jogou hoje. Quem jogou foi o Ele não Sterling. jogou as 2 últimas partidas do Manchester City, mas. Mas se ele jogando ou não jogando, eu acho que é da Navas. E se não for ele, o Navas vai ganhar também na Porque assim, disputa eu ali. acho o Navas top 5 aí do mundo goleiros, né? E o Acompanho Ederson, o Pedro. Pode continuar. não, já dei meu voto. Ah, tá. O Ederson hoje é talvez o melhor goleiro brasileiro, né? A temporada do Alisson não é tão interessante, mas realmente o Navas é um grande goleiro. Respeito o Mas Então, Everton. o Everton do Palmeiras também pega muito, hein? acho que é Se hoje os dois fosse, melhores goleiros do se Brasil. fosse Navas, Ederson e o Everton ia no Everton. Enfim. Mas tá, dá pra votar no Everton. Vai seguir. 1-0 Paris Saint-Germain. Há uma dúvida constante, talvez seja o maior problema da escalação do Paris Saint-Germain do time titular hoje, é a lateral direita. Coloquei aqui o Dagba, né, foi ele que jogou os confrontos contra o Bayern nas quartas, e na direita do City, o Walker. Luiz Gustavo. O Dagba foi até correto contra o Bayern. Neutralizou os ataques, sofreu um pouco também, é verdade. Mas acho que não tem muita comparação. O Walker vem jogando há mais tempo e é melhor jogador. Pedro. Não, aí tá ficando fácil, né? Eu acho o Walker muito mais jogador que o Dagba. É É. muito mais completo, né? E eles desempenham uma função tática bem interessante aí no time do City. Pode ser que o Florenzi jogue também na lateral direita do Paris Saint-Germain, mas acho que de qualquer forma o Walker O Walker, leva. Eu acho, na verdade, o Walker tem mais liberdade, tem mais. Dá para jogar mais, né? O Dagba acho que vai ficar muito na defensiva, vai ser um jogador ali regular, seguro, para não passar. Até pela forma que o Paris Saint-Germain joga, o Neymar e o Mbappé, por exemplo, eles não voltam tanto até para não se desgastar lá na defesa. As obrigações defensivas dos laterais do Paris Saint-Germain são muito maiores que Não ofensivas. dá para ter lateral muito ofensivo, não. Isso. O Marcelo mas bateu também, cabeça. mas assim, também não dá pra exigir muito dele, né? Porque eu não acho o sistema defensivo do PSG muito competente, não, assim. Aham. Aquele nível do time, né? Não quer dizer que não são bons jogadores, mas pro nível você vê o ataque do time muito bom e defensores, assim, que não são meio que contradizem. Enfim, 1-1 na disputa, o Walker escalado na lateral direita. Na zaga, o Paris Saint-Germain não vai ter o Marquinhos. É um Provavelmente não vai problema. ter o Marquinhos, que é um problemão, já que a defesa do Paris Saint-Germain tem algumas contestações. Quem está atuando no lugar dele é o Kerer, que é sobre quem a gente vai falar agora, o zagueiro ali pela direita. E no City, o Stones. Quem é mais zagueiro? Stones. Pedro? O Keller falhou na última Eu, final. de todos os zagueiros aí que não estão disponíveis, inclusive o Marquinhos é o melhor. Marquinhos é o melhor, mas como ele não vai jogar, vai ser o Stones. Sem dúvida. O Marquinhos. Na outra zaga, eu também acho que não vai haver muita discussão. O Kimpembe deve ser escalado pelo Paris Saint-Germain, é o parceiro do Marquinhos. E no City, o Rubem Dias, que vive uma excelente fase, é um dos grandes zagueiros hoje do futebol mundial. Mas vamos pro voto de vocês. Luiz. O Kimpembe, ele tem uns lances raros dele, né? Teve um contra-ataque que foi 3 contra 1, ele correu, desarmou, Uhum. salvou o Paris. Mas não dá para. O Dias é melhor. Pedro? O verdadeiro poupa-tempo agora, né? Eu acho o Kimpembe bom zagueiro, mas o Rubem Dias está numa fase muito boa nessa temporada. O Manchester City está abrindo distância, 3-1 aqui no comparativo.
É o sistema Na... defensivo, né? Então, vamos ver quando chegar lá na frente. Tivesse Marquinhos, Se tivesse o Marquinhos, estaria empatado, realmente, verdade. Na lateral esquerda também tem uma dúvida no Paris Saint-Germain, porque o Kurzawa tá voltando agora, de lesão. Atuou no campeonato francês nos últimos jogos. Acredito que vá para a partida. E no City, o João Cancelo. Quem é melhor lateral esquerdo? eu não prefiro nenhum, mas eu prefiro. Voto nulo. Acho, comparado ao restante do time também, são jogadores que deixa a desejar. Só que eu, mesmo voltando de lesão, eu prefiro o Kurzawa, viu? Pedro? Eu gosto do Kurzawa e do Cancelo, né? Mas o Cancelo é lateral direito, né? Mas assim, tem desempenhado De origem. Exatamente. Tá jogando na esquerda, mas é lateral direito de origem, exato. Mas ele inclusive jogou hoje. Mas assim, ele joga bem na lateral. Ele é um bom jogador, eu gosto dele. Mas assim, se você comparar o jogador de. Eu ainda vou ficar com o Kurzawa. Então, 2 votos para o Kurzawa. Ainda bem que eu não tô precisando votar por enquanto. Espero que não precise. Vamos para o meio-campo agora, avançar um pouco mais nas equipes. Tem uma. Vamos falar de mais qualidade. Vamos falar de mais qualidade. Vamos melhorar o nível da discussão. Tem dúvida também no meio-campo do Paris Saint-Germain, que muda bastante. O Danilo joga com alguma frequência, só que o Verratti também está voltando, e eu acredito que o Verratti é titular. A nossa equipe que colocou Paredes e Verratti na volância. A comparação do Paredes vai ser com o Gundogan. É uma boa comparação até. Quem é mais meio-campistas, vamos falar assim. O volante fica parecendo que é brucutu. Eu acho que é característica diferente. Sim. O Paredes é bastante raçudo, é muito importante para esse time do Paris Saint-Germain. Ele segura bastante a bronca ali no meio de campo. Eu gosto muito do Paredes, mas o momento do Gundogan é fora de série. Ele vem marcando gols importantes e hoje é o Gundogan. Inclusive o Gundogan tem sido uma das temporadas mais artilheiras dele, realmente está jogando muita bola. Pedro? Então, eu ia falar isso, o Gundogan tá metendo bastante gol, né? Mas assim, o meu voto vai ser baseado no quão importante essa pessoa é para o time. Porque eu acho que, eu vou votar no Paredes, eu acho o Paredes mais importante para a equipe dele do que o Gundogan é. Por mais que o Gundogan tenha vivido uma fase muito artilheira, tem jogado muito bem realmente, mas eu acho que quando o Paredes não joga, o PSG sofre um pouco ali na marcação. Claro que tinha que sobrar para mim, né? Vamos lá, começar. Eu vou de Gundogan. Eu vou de Gundogan porque acho que a justificativa do Pedro é boa quanto ao Paredes. O Paredes realmente é muito importante para o meio campo do Paris Saint-Germain, mas na qualidade técnica e eu não consigo não votar no Gundogan, então acho que o Gundogan leva essa. Verratti ou Rodri? Luiz? Eu prefiro o Verratti. O Rodri também tem uma qualidade interessante, mas o Verratti está mais tempo. Eu acho que ainda mais conhece bastante a casa, né? Conhece o Paris Saint-Germain. Tem a chance de... que ele tá há muito tempo, né? Precisa dessa final, assim. E ele deve tá muito empolgado. E eu prefiro o Verratti. Pedro? Eu sou muito fã do Verratti. Eu acho o Rodri muito bom jogador, assim, foi uma contratação bem cara do Manchester City na época, contratou ele do Atlético, acho que, se eu não me engano, agora uns 60 milhões de euros, mas assim, eu acho o Verratti mais importante para o time, acho que quando ele não joga, o time sofre um pouco, e algumas partidas no Campeonato Francês ele tem sido o melhor jogador da equipe quando ele joga, né? Tava machucado, mas eu acho ele mais importante, é mais emblemático pro time, e Verratti acho que tem com uma certa distância. O Verratti é um dos grandes nomes dessa história recente do Paris Saint-Germain e eu também sou suspeito pra falar do Verratti, eu sou muito fã, acho que ele evoluiu muito como jogador, antes ele era um volante mais, agora joga mais, sai mais pro jogo, enfim. E Essa nunca comparação... saiu, né? Porque na época, quando ele surgiu, ele era muito valioso. O Barcelona quis contratar ele nunca quis sair do Paris. Sim. Essa discussão aqui, porque agora que do meio pra frente fica um pouco mais difícil da gente posicionar jogadores. Porque, enfim, a gente vai ver quando for falar nome por nome.
Mas essa comparação aqui até dói o coração de... Citamos talvez vamos comparar os jogadores mais técnicos das duas equipes. Neymar de um lado, De Bruyne de outro, Luiz Gustavo. Aí você quebrou, hein? Quebrou. Tinha que escalar os dois, né? No meu time jogava os dois aqueles, mas enfim, ficou eu limitado. tinha que usar De Bruyne e Di Maria, tá até preparando o voto já. Vai, Luiz. O Neymar. Mas a qualidade individual do Neymar é superior talvez a qualquer outro atacante, a qualquer outro jogador do mundo, né? Desequilibra qualquer adversário. Se tiver um dia bom, igual o Pedro falou, se ele acordar bem, tomar um café da manhã, ligar a caixa de som, chegar num estádio empolgado, é dureza pro adversário. Eu fico com o Neymar. Embora o De Bruyne seja um jogador muito técnico, um jogador muito importante também para o time do Manchester City, só que nessa, né, é Brasil, Neymar, Paris, vou ficar com o Neymar. Pedro? Então, assim, o De Bruyne, eu acho tanto o De Bruyne quanto o Neymar top 11, né? Aquelas quando a gente monta a escalação do mundo, o De Bruyne é o armador e o Neymar joga Escala os na dois. direita, na esquerda, né? Mas só que aí acho que não dá muito para comparar, porque o Neymar ele entra numa outra. O De Bruyne é muito bom, ele é um craque de bola, muito bom. Mas o Neymar entra numa prateleira que, por exemplo, daqui 10 anos, se eu quiser lembrar do futebol de hoje, por exemplo, eu vou pesquisar, ver lances do Messi, vou ver lances do Neymar, mas eu acho que não me empolgaria ver lances do De Bruyne, por exemplo. E eu acho o Neymar uma coisa mais lúdica, né? Mas uma coisa mais efetiva. Eu acho o Neymar mais ponta, ele é mais o arco e a flecha, né? Ele arma o time e faz gol. O De Bruyne, ele é muito mais a flecha, o arco do que a flecha. Interessante o De Bruyne, eu não sei se vocês sabem, o Guardiola, ele tem um costume ele joga no futebol posicional, né? Isso. Ele tem um costume de usar sempre um jogador que não respeita a regra posicional do jogo. Então, por exemplo, cada um faz a ponta esquerda, um faz a ponta direita, falando por cima. O jogador dele que no Manchester City que faz isso é o De Bruyne. Se você for o mapa de calor dele, ele não tem uma posição fixa. Se o Neymar jogasse no City, até o Guardiola tiraria o lugar do ia dar uma De Bruyne. função pro De Bruyne e ia deixar o Neymar circular, exato. A nossa comparação foi justamente essa. Talvez na liberdade que os dois têm em seus times de circular pelo campo, e por isso a gente os comparou aqui na nossa escalação. O Paris empatou no comparativo, hein? 4-4. Faltam 3. Meia direita, Luiz, Di Maria ou Mahrez? É bem interessante essa comparação. Eu gosto bastante do futebol do Di Maria. Acho ele um jogador rápido, finaliza bem, tem bom drible, bom passe. Só que o Maria tem tudo isso também, só que eu acho um pouco menos que o Di Maria. Então eu vou votar no Di Maria. Pedro? O Di Maria. Eu acho o Di Maria com mais capacidade de decidir um jogo sozinho do que o Mahrez. Eu vejo o Mahrez sendo contratado para compor um time titular de uma equipe, por exemplo, enquanto eu vejo o Di Maria podendo ser contratado até para ser o cara de uma boa equipe, né? Com mais recurso técnico e um pouco mais, nesse caso até um pouco mais de entrega pela equipe, assim. Embora o Mahrez eu acho bem, bem talentoso, eu gosto muito do Mahrez, mas com o Di Maria acho que não dá não. Eu sou fã do Di Maria também seria suspeito para falar nesse confronto, porque eu acho que o Di Maria até no meio do futebol um pouco subestimado. Eu acho ele um jogador bem interessante. Enfim, aqui no ataque pode ser diferente. O Guardiola tem escalado muitas vezes, e escalou assim contra o Dortmund, o Bernardo Silva como um homem na frente, como referência, como um falso 9 mesmo. E o Paris Saint-Germain pode ser que jogue com o Icardi, pode ser que não, pode ser também que o Mbappé faça jogo centralizado. Então essas comparações aqui na prática pode ser diferente. Pode ser que o Draxler jogue, enfim, tem algumas outras opções do Paris. Mas colocamos dessa forma: Mbappé ou Bernardo Silva? Quem começa? Que difícil. Mbappé. Eu acho que o Bernardo Silva ia votar no Mbappé também. Realmente o Mbappé. O Neymar desequilibra e abre espaço, mas é impressionante como o Mbappé é um jogador decisivo sendo tão jovem.
E esse aqui é sempre escalado pelo Manchester City, não nessa posição. A gente colocou o Icardi aqui do Paris Saint-Germain. O jogador do City joga mais aberto pela esquerda e o Guardiola é fã desse menino. O Icardi tem algumas contestações do Paris Saint-Germain. Icardi ou Phil Foden? Eu vou ficar com o Phil Foden. Eu acho que tem mais qualidade, tem mais a oferecer para o City do que o Icardi para o Paris. Só que o Phil Foden eu acho mais talentoso que o Icardi. Pedro? Eu achei, das quartas de final, eu achei o Phil Foden o melhor jogador do City. Ele jogou muito bem. Eu gosto do Foden e eu vou votar nele. Porque eu acho que o Icardi, ele não acrescenta, é um bom centroavante, eu acho. Mas eu acho que o Phil Foden tem muito mais para evoluir ainda, ele é muito novo. E meu voto vai nele. É isso. Não vamos fazer o comparativo dos treinadores, porque aí vai empatar e a gente quer um vencedor, porque vai dar Guardiola, né? Mas nossa escalação teria Navas, Walker, Stones, Rubem Dias e Kurzawa, Gundogan, Verratti, Neymar, Di Maria, Mbappé e Phil Foden. Nosso time não teria um centroavante, até porque talvez nenhuma das duas equipes jogue com centroavante de ofício, não se sabe se o Icardi vai no Paris Saint-Germain, mas poderia ter o De Bruyne também, não seria injustiça nenhuma, pelo contrário. Mas é isso, o nosso... Pode falar. Desculpa. Pode falar. Eu achei interessante isso, eu já fiz esse exercício. Se você pegar o time do City, você pegar os 11 iniciais, você vai ter um jogador só que entra no top 11 aí do mundo. Mas ela tá sempre entre as 5, provavelmente, melhores equipes do mundo, muito por conta do Guardiola. Né? Uhum. Você vê que tem o De Bruyne, é o melhor campista do mundo, mas talvez eu acho que os outros jogadores não entrem nessa seleção, mas ele consegue ter uma equipe tão competitiva quanto a outra, que muitas vezes é muito mais técnica, por conta da toda a genialidade dele, né? Então, talvez pode ser o desequilíbrio nesse. Não que o Pochettino seja mau treinador, pelo contrário, mas o Guardiola realmente é fora de série. Enfim, assuntos de hoje debatidos. Agora eu vou fazer um giro de resultados por outros esportes. No final, se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Falando ainda de futebol, foi definida a final da Copa do Nordeste, inclusive o Luiz Gustavo falou da demissão da Elisson Moreira, o Fortaleza perdeu nos pênaltis para o Bahia se classificou, e o Ceará venceu o Vitória por 2-0, o Ceará e Bahia repetem a final da última Copa do Nordeste do ano passado, quando o Ceará levou a melhor. Foi campeão, é o atual campeão, agora o Bahia tem a chance de conseguir a revanche. Começou a Liga Nacional de Futsal, o campeonato mais importante de futsal do Brasil, são 23 equipes, divididos em 2 grupos de 8 e um grupo de 7. 4 jogos aconteceram, já começou pela segunda rodada, porque era para ter começado antes e não aconteceu. 4 jogos já aconteceram por essa rodada. O Cascavel venceu o Marreco por 5-2, o Campo Mourão bateu por 6-3 o Foz Cataratas, e o Carlos Barbosa ganhou de 3-0 do Atlântico. Todos esses venceram fora de casa. O único mandante que se deu bem foi o Joaçaba, que bateu por 3-2 o Jaraguá. No basquete, começaram os playoffs da NBB, do Novo Basquete Brasil. No caso, os confrontos entre quinto e 12º colocados. O Bauru eliminou o Caxias, venceu a série por 2-0. O Corinthians venceu o Pato por 2-0. O Franca bateu o Fortaleza por 2-0. O único jogo que teve jogo 3 foi Mogi e Unifacisa. E o Mogi levou a melhor por 2-1. Os times que se classificaram entre quinto e oitavo passaram, nenhuma surpresa. Os confrontos das quartas de finais terá Flamengo e Mogi, Paulistano e Bauru, Minas e Franca, e o clássico entre São Paulo e Corinthians. Na NBA, destaque nos jogos desse final de semana para a vitória do Milwaukee Bucks contra o Philadelphia Sixers, é a terceira derrota seguida do Philadelphia, e se eu não me engano, numa disputa lá na parte de cima da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks atropelou, venceu por 132-94. Na Conferência Oeste, o Utah Jazz, que lidera a conferência, foi surpreendido e foi derrotado em casa por 101-96 para o Tiger Wolves. E, em confrontos de 2 conferências distintas, de times que estão muito bem também em suas conferências, o Brooklyn Nets levou a melhor contra o Suns por 128-119.
Então, a gente termina nosso primeiro episódio do Espaço do Esporte hoje. Pedro, obrigado pela presença. Muito obrigado, João, muito obrigado, Gustavo, foi um prazer. Luiz. Valeu, meus amigos, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero voltar nos próximos aí para falar de muito esporte. Eu que agradeço. E a gente agradece a companhia de vocês, ouvintes. Espero que tenham gostado. Toda segunda e sexta-feira a gente tem encontro marcado aqui. Muito obrigado e até a próxima.